Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto assim importantíssimo na nossa vida, corriqueiro, que acontece dentro da situação familiar, dentro do nosso bairro. Nós podemos ter vizinhos assim, coleguinhas assim, né? Pela internet nós vemos muito disso, principalmente nas mensagens, né? A gente vai ver muito, né? Fica muito claro um narcisista. Então eu vou explicar direitinho como que a gente detecta eles e como são perigosos, né? Para a nossa saúde mental, espiritual e física, né? Então, vamos conversar aqui hoje sobre o transtorno de personalidade narcisista. Lembrando que é um transtorno. Você só cura um transtorno de personalidade, seja narcisista ou não, quando ele realmente está cansado dessa situação. Se ele não estiver cansado, ele vai cansar você primeiro, mesmo você sendo um profissional, ele vai cansar você primeiro, porque narcisistas são extremamente mentirosos, né? Então, eles não gostam de ninguém, né? Simulam gostar de você, principalmente no início do relacionamento, né? Simulam assim gostar de você. Eles desejam apenas assim que você o aplauda, né? Eles são fixados na aparência física, né? Querem ser assim exaltados, né? Quer de todo custo que você o admire e sempre contam mentiras se valorizando, né? São assim traidores patológicos. Antes de eu continuar, a gente vê isso muito claro nas mensagens, quando você acaba de aceitar uma amizade, a pessoa te adicionou, você aceitou aquela amizade, ele te bombardeia de fotos dele, né? Em todos os sentidos, né? Se bobear, ele tira a calça também. Então ele bombardeia de fotos, né, se exibindo para você. E se você devolve o espelho para ele, tipo assim, como eu gravo muitos vídeos, vamos supor que eu posto lá um vídeo para ele e falo, nossa, bacana tudo isso, participe da página, né? Se inscreva lá no canal do YouTube, você vai ver isso pela página, tem um outro vídeo aqui para você também. Ele psicotiza. O que a psicose ele fica? Né? Ele vê que você não é páreo para ele, né? Que se ele vai ficar querendo se mostrar, você vai ali chegar junto com ele, né? E então ele sai dali rapidinho. Ele sai dali rapidinho. Olha lá quando não acaba te bloqueando, né? Às vezes fica quieto e sai fora. Leva um tempo, eles somem e pronto, ou às vezes é bloqueio. E não penso que são pessoas qualquer, não, tá? Às vezes são jornalistas, às vezes são advogados, né? Às vezes são também terapeutas, né? De todas as áreas, não são só os coitadinhos, não, né? Tem muita gente com formação acadêmica que são narcisistas, né? Então, eles são assim traidores pastológicos. Vamos dar um exemplo claro aqui, é o Piquet com a Shakira, né? Ela mesma diz assim que ele traiu ela mais de 50 vezes. Isso que ela pensa, né? Isso que ela acha. Então, é aquela história que quando traiu uma vez, né, não houve conversa antes, não vai ser uma vez só, né? É que ele vai continuar, né? Porque é um transtorno ali que está acontecendo e às vezes a pessoa está usando todas as outras que ele tá lá transando com as outras, se relacionando, para chamar a atenção dessa. E às vezes ele vai passar a vida inteira fazendo isso. Quer dizer, quando a pessoa cai em si, a melhor coisa que ela faz é terminar o relacionamento. Mas como ele é narcisista, ele tem esse transtorno narcísico, ele não vai terminar, né? Porque ele vai gostar de ter ela ali na prateleira, né? Para se sentir mais poderoso, né?
E existem os narcisistas somáticos, né? Os somáticos, eles apresentam parafilias sexuais. Isso eu vou explicar o máximo que eu puder aqui para vocês ainda nesse vídeo, né? São preferências, que são parafilias, Maristela, são preferências sexuais que se desviam da norma, né? Que se desviam do normal. Então, as parafilias são fantasias e comportamentos frequentes, intensos e sexualmente estimulantes, que envolve objetos e pessoas sem consentimento ou até sofrimento ou humilhação de si próprio ou do parceiro, né? Aqui, quando eu trabalhei com portadores de pessoas com câncer, pessoas terminais com câncer, né, numa instituição, eu vi muito disso, né? O casal ali era evangélico, muito mais ela do que ele, mas era um casal evangélico, era uma família evangélica, não da mesma denominação, cada um seguia uma denominação, mas era uma família evangélica, né? Que no exterior são rígidos, né? Mas para dentro de casa acontecem coisas horrorosas, né? Então, essa paciente, no caso, ela tinha câncer de mama, né? E o marido colocava assim, na hora do ato, colocava desodorante, né? Na xana dela, na vagina dela. E esse mesmo casal, tinha dias que ele chamava o cachorrinho ali para lamber a vagina dela. E ela chorava, ficava apavorada com aquilo, né? Não sabia para quem falar que isso, aquilo era certo, se era normal, se não era. E vergonha, às vezes, de contar na igreja, de contar para o pastor. E ele dava na cara dela, né? Ela adquiriu um câncer, né? Nas duas mamas, né? Que a direita seria o lado afetivo e do lado esquerdo não gostar, né, daquilo que ela está fazendo, limpando aquela casa, sendo dono de casa e passando por tudo aquilo, né? Então, às vezes são necessários assim até medicamentos, né? Porque estão ligados assim a profundas depressões, né? O parceiro que está fazendo isso parece, né, que ele é sádico só, que ele, né, que ele quer dominar. Não, ele sofre de profundas depressões, né? Isso é muito importante entender isso, né? E você vai conseguir ajudar? Você pode ajudar ela a sair dessa situação, sair desse casamento. Mas ele, se não aceitar um tratamento, ele vai continuar fazendo isso a vida inteira dele, né? Porque é um transtorno, né? E a depressão está ali junto nesse transtorno, sempre está, né? Então, ou tem um caso também que eu atendi nessa mesma instituição, em que fazendo regressão de memória com um homem já, porque ele tinha 46 anos, e na regressão ele tinha inúmeros problemas, inúmeros conflitos, inúmeros bloqueios, fazendo a regressão, levando na origem disso, nessa existência, a mãe e o pai saíam para trabalhar, deixavam ele com uma empregadinha doméstica negra de 13 anos, e ele tinha 6. Ela tirava a roupa dele e dela e colocava a vagina dela na boca dele e obrigava ele a chupar, né? Porque ele não conta, Maristela? Porque geralmente são pais bravos, enérgicos, que chegam em casa e falam, não vem que eu tô cansado, né? Quer até que o filho vá servir, vai buscar um copo de água, vai tirar meu sapato, vai buscar meu chinelo, e não ouve, né, o inferno que está acontecendo, o inferno e o terror que está acontecendo dentro de casa, né? Então, a menininha ali, né, tem ali a parafilia, tem uma depressão e não para só aí, né? Você vai ver que tem ligações com dívidas kármicas,
de outras existências, né? O assunto é muito profundo, né? Então, e tem pessoas assim que têm essas parafilias, eles fazem grandes doações até para a igreja, né? É uma forma assim de tampar aquele vazio enorme que tem dentro dele, né? E por isso que é importante a terapia, né? Não adianta tampar o sol com a peneira, né? É importante a terapia, né? Então, essa questão assim do narcísico é muito real, é muito assim. Eu já disse que acho que não é só comigo, todo mundo, né? Já deve ter passado por isso, aceitar um coleguinha lá, uma pessoa que você nem conhece, você aceitou, achando que ele gostou da página, quer participar, e ele fica lá no exibicionismo, né? Ele começa a se exibir ali para você sem parar, né? E se bobear, ele vai mandar ali, no mínimo, umas 30 mensagens por dia, né? E atrapalha, né? Porque a gente é profissional e tem mensagens assim importantes, urgentes, e a gente acaba às vezes passando aquela mensagem urgente, porque a gente vai cansando até ficar abrindo uma por uma. Então a pessoa quando quer ser bacana, participa mais da página, entra ali quando for estritamente necessário, né? E o narcisista ele faz um elogio para você, né? E em seguida ele bombardeia você com o exibicionismo dele, né? E, e se você não elogiar ele, né? E você vai começar a fazer o mesmo jogo dele, né? Em seguida, você está fazendo o jogo dele e ele vai psicotizar, né? Ele vai psicotizar, né? Ou ele fica mudo, ou ele vai cair fora dali de uma vez por todas, né? Então, porque ele fica furioso, né? O narcisista, ele fica furioso. Uma pessoa normal não liga, mas o narcisista, ele fica furioso. Muita gente que eu adicionei de umas 2 semanas para cá, às vezes a pessoa quer ser só carinhosa, você explica, olha, agradeço o carinho, mas se você participar mais da página, você não está me ajudando, está ajudando a muita gente. Né? Aquela mensagem boa vai chegar em mais pessoas, aquele vídeo bom vai chegar em mais pessoas, né? Então vamos assim se unir para fazer o bem, né? Então a pessoa entende, ela começa ali a participar da página e de vez em quando ele vai lá e coloca outro carinho, mas ele tá participando, né? Então, porque ele não é narcísico, né? E por narcisista ele é quem deve aparecer e não você, né? E isso porque eles necessitam assim excessivamente de admiração, excessivamente de admiração, né? E percepção assim de privilégio, ele tem que ser privilegiado, né? E eles têm um comportamento interpessoal predatório, né? Destruidor. Ele destrói a vítima dele, né? Ele destrói por quê, Maristela? Porque ele tem inveja alheia, né? Ele é extremamente invejoso, seja do parceiro, se é paciente com um terapeuta, vai ter inveja do terapeuta, se o terapeuta é firme, coloca as palavras na hora certa, é objetivo, vai começar a competição. Ali vai começar a competição, né? E é muito desgastante, sabe? Quando eu vejo assim, que eu estou diante do narcisista e que ele está cansado, que ele realmente quer ajuda real, eu continuo o tratamento. Mas se ele está no início do narcisismo dele, que ele não vai mudar, eu termino o tratamento ali, né? Eu encerro, né? Eu sempre faço pagar no início, né? E se for um narcisista assim 100% ali, às vezes 15 minutos depois da sessão, eu já estou encerrando. Me mando embora, mesmo, né? E não quero saber de nada, né? Então,
ele é extremamente invejoso e ele tem comportamentos e atitudes assim arrogantes e altivas, né? Se acha assim uma pessoa assim elevada, ele é elevado, você não é nada para ele, né? Carrega um ar de superioridade. E por que isso, Maristela? Porque o narcisista, ele carrega assim uma baixíssima autoestima, né? Uma baixíssima autoestima, né? E, e para não precisar encarar isso, né? Essa verdade, eles constituem assim desde cedo um falso eu, né? Um falso eu, é, uma máscara, né? Para não demonstrar assim o patinho feio que ele é, né? Que guardam dentro de si, né? Então não tem necessidade assim de aprovação e reconhecimento. No relacionamento abusivo, né? Quando assim, no relacionamento abusivo, quando joga assim para baixo o parceiro, ou mesmo o coleguinha, ou até mesmo o terapeuta, eles se sentem superiores, né? Isso nutre o falso eu deles que eles carregam, né? Necessidade de ser o centro das atenções e de ser validado e admirado, né? Sempre tentando esconder a péssima visão que ele ou ela carrega de si mesmo. É incapaz de lidar com essa visão horrenda, ele é incapaz de lidar com essa visão horrenda que possui de si mesmo. Então, é muito difícil lidar. Se para a gente, assim, terapeuta, paciente, já é difícil, imagine você se relacionar com um ou com uma narcisista, né? Então, são incapazes de enxergar o grande problema que vivem. Eles são incapazes. Quando você está fazendo os exercícios e estão dando nos exercícios, né, esse buraco que está dentro dele, que ele não gosta dele mesmo ou dela mesma, que se ela pudesse, ela jogava ela fora naquele mesmo instante, de tanto que ela repudia ela mesma, né? Eles são incapazes, né, de lidar com essa visão, né, com essa visão horrenda, vão tentar te derrubar, né, inverter as situações e são incapazes de enxergar, né, fazem o que é mais fácil, jogam a culpa nos outros, é você, terapeuta, é o meu companheiro ali que não presta, que não serve, jogam a culpa no mundo, né, no trabalho, né, na mãe, no pai, no filho, quem eles vieram na mente e na frente, né, são extremamente assim invejosos e colocam defeitos em todo mundo. É fácil você reconhecer um narcisista, né? Você acaba a sessão, ele vai pôr defeito em tudo, né? Ele até se apoia na cadeira, ele se acha, né? E são, às vezes, pessoas que fazem várias terapias ao mesmo tempo para ele ficar se divertindo, né? Quando eu percebo, eu já ponho um fim ali, né? Como a pessoa já pagou por 4 horas, você 15, 30 minutos, você pensa, a pessoa ela fica muito louca. Mas ou ela sai, ou coisa pior acontece. Né? As pessoas me conhecem, né? E porque eles carregam assim um buraco emocional e uma péssima autoestima, né? E pessoas assim que só sentem bem com pessoas mais simples, né? É difícil para quando ele está lidando assim com um terapeuta, que às vezes faz até de graça para ele ou para ela, ou cobra um preço ilusório. Então ela se sente bem, porque ela fala porcaria, você não teria aceitado, é porcaria, né? Então ele se sente assim melhor com pessoas mais simples, entende que não vão maltratá-lo, né?
e que já enxerga que são menor do que eles, né? E o que o narcisista, assim, basicamente sente por você é inveja, né? Desprezo, sentimento de posse, né? Você é propriedade dele. Mesmo o paciente começa a te enxergar como propriedade dele, né? Somente, então, no relacionamento abusivo do homem com a mulher, né? Sente ódio, às vezes ele sente ódio de você, né? Fúria, né? Às vezes ele sente nojo, né? E uma dependência de suplemento. O que é dependência de suplemento? É que você fique satisfazendo as necessidades dele. Por isso ele te mantém ali na prateleira, né? Vontade de fazer o mal, né? Os narcisistas são mendigos, verdadeiros mendigos, né? Dê-me amor, dê-me amor, dê-me amor. São verdadeiros mendigos, né? E lembrando que o amor não é um mendigo, né? O amor é sempre um imperador, né? Ele só sabe doar. Então, eles assim nunca querem transmitir ou uma inferioridade ou terminar um relacionamento com o companheiro e nem com o terapeuta. Eles não terminam, não. Se você não puser um fim ali, eles ficam. Porque o prazer é ficar ali competindo com você, né? Você, durante a terapia, ele até se comporta. No final, ele vai tentar te colocar no chão, né? Imagine, então, isso que eu estou dizendo para você. Imagine você se relacionar com um no dia a dia, né? Pois eles querem as suas vítimas assim na prateleira, ali, a hora que eu quiser eu uso, né? Então às vezes choram, narcisistas assim deixam pistas, né? Uns tempos atrás aqui eu estava com uma narcisista e quando ela estava fazendo exercício que estava aparecendo aquela coisa horrorosa dentro dela, ela chega a lacrimar os olhos, né? E se você falar e expor assim, por obrigação, né? Você está chorando? Não, não, eu não estou chorando, eu não estou chorando. E aí corre até a lágrima e eu não estou chorando, né? Porque eles não admitem serem fracos, né? E eles sempre deixam pista. Então, vamos supor, tá saindo lá com mais uma mulher, com duas, com três, com quatro, deixa o computador aberto para a companheira atual ver que ele está se relacionando com outras pessoas ou está ali cavando para sair com outras pessoas, né? Deixa bilhetinhos, né? São os narcisistas. Eles querem fazer o parceiro se sentir um lixo, né? Não querem terminar a relação, só querem que o parceiro sinta-se um lixo, né? Então, a relação está na UTI, a relação está doente, nunca, nunca, nunca volte com um narcisista, né? Porque mudar é preciso. Nunca volte com um narcisista e nunca receba de volta um paciente narcisista, né? Você não pode pensar no financeiro, você tem que pensar que um próximo profissional que ele pegar de novo assertivo e forte, ele vai pensar duas vezes. A maldade que ele estava fazendo com você, ele vai pensar duas vezes. E é assim que se dá uma chance para ele ser uma pessoa melhor e querer sair dessa situação, desse transtorno, né? E como eu já havia dito, o transtorno de personalidade, assim, narcisista, né? Também se associa, assim, com frequência com desvio sexuais ou parafilias, né? Aí é muito fácil você reconhecer um narcisista novamente, porque relacionar assim com um narcisista ter uma relação patológica, né? Na qual muitas vezes eles acabam destruindo psicologicamente as suas vítimas, né? E são as pessoas que
que acabam com depressões, assim, gravíssimas, doenças autoimunes, doenças crônicas, né? Porque entram em situações assim, num túnel sem saída, né? Porque elas ficam muito assim em dúvida do que está acontecendo, porque quando eles veem assim que está demais, eles dão um agrado, eles fazem um agrado, faz um pouquinho de elogio, né? Daqui a pouco pune de novo a vítima, né? Ou se fez um sexo bom, que eles são difícil de fazer sexo bom. Quando faz um sexo bom, aí ele vai ficar um tempo sem te procurar para você se sentir um lixo de novo, né? Eles jogam, são verdadeiros jogadores, né? E patológicos. E o agressor tem um núcleo vazio e tenta preencher esse núcleo vazio com com a vítima, assim, se a vítima é uma pessoa alegre, ele vai querer se relacionar com ela, mas ele vai tirar essa alegria dela, né? São péssimos companheiros em tudo. Conviver com narcisista é como viver em um oceano sem água. Eu fui clara, conviver com narcisista é como conviver assim com narcisista é como viver num oceano sem água. Acho que eu estou sendo bem clara, né? Como é difícil, né? E fujam do narcisista enquanto é tempo, mesmo você sendo terapeuta. Já disse, só se você diagnosticou narcisismo, um narcisista na sua frente, o paciente, e você vê que ele está cansado, que ele quer sair da situação, então eu abraço, né? Com todo o meu amor, vamos lá. Mas se ele está no início, ele está lá na sua frente, porque alguém indicou, alguém mandou, alguém pediu para ele, vá, senão vamos terminar o nosso relacionamento de alguma forma, ou vamos terminar o nosso contrato aqui profissional, se você não procurar essa profissional, ele vai te arrebentar. Ele vai te arrebentar, né? Porque eles não têm sentimento, né? Então, devido assim eles serem assim ansiosos, eles são pessoas ansiosas e depressivas, né? Eles tentam esconder ao máximo essa depressão e essa ansiedade, mas você detecta logo no início. Eu quero ter uma sessão com você agora, né? Não, agora não posso, estou terminando o atendimento online, tem outra pessoa chegando no portão. Não, mas eu estou chegando também, né? Não importa o que você está fazendo, você vai ter que me atender, né? Porque eles são ansiosos e depressivos. Então, você não vai me atender agora, né? Então, você vai ver depois comigo. Então, quando você vai marcar, às vezes o próximo, dá um jeito de encaixar ela no próximo dia, né? No dia seguinte. Quando está chegando perto da hora, ela vai falar, ai, lembrei que eu não posso ir, porque nós vamos ter ali a festinha do final do ano, né? A troca de presentes, né? Isso aconteceu, é real. Então eu falo, não, você tá de brincadeira, que você vai desmarcar uma sessão agora em cima da hora por uma festinha de troca de presentes. Então você não serve para ser minha paciente. Porque ali você vê que é o narcisismo de novo se reafirmando. E ela disse, não, eu vou. Então tá marcado as duas, pelo menos pode ser a uma, né? Ainda ela não falou, uma pode ser a meio-dia, falei, meio-dia não, meio-dia eu tô terminando o outro, tem que ter um tempo para almoçar. Então pode ser a uma, pode, mas ela chegou meio-dia e 10 aqui já. Meio-dia e 10 ela já estava no portão, porque é ansiosa, né? E é depressiva. Disseram para mim que você vai resolver, então eu quero agora, né? E eles apresentam assim a anafrodisia. Que é isso, Maristela? Anafrodisia. Que é isso, Maristela?
né? A ausência do desejo sexual. Né? Na cama, se a mulher ela vai simular que ela gosta de tudo ali, que tá tudo bom, que ela topa tudo, mas ela não tem esse desejo. E são mulheres que fazem filhos logo novinhas, às vezes 14 anos, 15 anos, 16 anos, já são mães. Mas então como ela não tem desejo sexual? Não, é narcisista, ela queria atenção. Depois ela vai querer derrubar essa pessoa, né? Não interessa quem ela está usando, se está usando até o filho, mas ela vai chegar no objetivo dela. Isso não quer dizer que ela goste de sexo. Aliás, muitas mulheres, não estou falando todas, mas muitas mulheres que engravidam antes do casamento, não estou falando assim, pessoas ainda que já estão namorando há muito tempo, mas pessoas assim que mal iniciaram uma relação e já engravidam, não gostam de sexo, né? Tem um narcisismo ali também, né? Usam qualquer um para chegar no seu objetivo, né? Então eles têm ausência de desejo sexual, né? Seja mulher ou seja homem, ou diminuição do instinto sexual, né? Então geralmente nesses narcisistas você vai ouvir, se for homem, se for mulher ela simula o desejo e pronto. Agora se for homens, eles sempre vão tomar o azulzinho. Você bulir nas coisas dele ali, mexer nas coisas dele, não tô falando eu, terapeuta, mas se a companheira, no quarto de motel, ela der uma fuçadinha ali, ela vai achar o azulzinho ali, né? Porque sem o azulzinho ele não vai funcionar. E por que isso, Maristela? Porque eles têm, por doença nervosa, eles são ansiosos, são nervosos, né? Eles se escondem de todas as formas, né? Embora consiga disfarçar muito, né? Essa mulher vai disfarçar, tô cansada do trabalho, tô exausta, com dor de cabeça, tô menstruada, e o homem vai lá tomar o azulzinho para dar uma de bom, afinal de contas ele é um narcisista, né? Então, Maristela, vamos lá. O que desencadeia a parafilia, né? Que o que desencadeia a parafilia, que faz parte do narcisismo. E todo narcisismo vai ter uma parafilia, né? O que desencadeia essa parafilia, né? Que são fantasias sexuais e atração, às vezes, assim, por várias coisas que eu vou explicar agora aqui. Vamos começar por animais. Tem uns que têm atração por animais, né? O que é parafilia, Maristela? São perturbações e perversões, né? Então, perturbações na ciência, vulgarmente a gente chama de perversões, né? Então, todo mundo aqui já ouviu falar, eu transava mesmo com a galinha, com o porco, com a vaca, com o carneiro, né, com a carneira, porque antigamente não era tão fácil como hoje pegar assim mulher, né? Não, ele tinha uma atração, sim, tinha ou ainda tem sim uma atração por animais, é uma parafilia, que por mais que seja difícil, se você tem uma estrutura ali amorosa com você mesmo, você não faz isso com o animal, não sente prazer e não sente um prazer sádico de ver o animal ali sofrendo também, né? Então, a parafilia é a fase assim, obscura da sexualidade e umas pessoas chamam até de hibristofilia, né? E que são assim relativos à construção de quadros ansiosos muito comórbido. Que é isso, Maristela? Associado à depressão ou ainda 2 ou mais doenças, né? 2 ou mais doenças além da depressão. Às vezes eles podem ter uma síndrome do pânico, pode ter uma fobia, pode já ter até uma doença física ali, né? E a parafilia assim, mais comum é a pedofilia, né? Que todo mundo já ouviu falar também, né? Pedofilia, que é sexo
ou fantasias sexuais com crianças do mesmo sexo, né? Pederastia, né? E sendo as vítimas pessoas assim da mesma família ou estranhos. No convento, já falei em outros, no convento acontece muito disso, né? Tem muitos padres, ou digamos que a maioria, e tem alguns que até falam que é todos, que são homossexuais, né? E tem essa parafilia, né? Sendo às vezes pessoas da mesma família ou estranhos, né? Então, um exemplo básico aqui que eu não posso deixar assim de falar que veio agora aqui na minha mente é que quando eu atendi um paciente, e eu ainda tive que atender esse paciente na casa, porque o casal não tinham filhos, eram extremamente paranormais, né? Uma paranormalidade muito alta ali, chegando junto ali comigo. Mas eles não dirigiam, tinham medo de direção, né? Geralmente a pessoa quando não dirige bem a vida interior eu tô falando, né? Que tem muita gente da Matibana, eu optei por não dirigir. Não, quando não dirige bem a sua vida interior, ele vai ter medo da direção, de dirigir, né? Pessoas mal resolvidas, né? Tem muita gente que se esconde atrás disso, não conseguem dirigir, né? Conheço muita gente assim, muita gente assim. Conheço assim amiguinhas minhas, coleguinhas minhas de infância, que ali faziam faculdades assim mais masculinas, tipo engenharia civil, chamava atenção em outras áreas até, mas quando foi aprender a dirigir, foi inúmeras vezes reprovada na prática, né? Não conseguia fazer baliza, não conseguia estacionar, morria o carro a todo momento nas rampas, nas subidas, né? Como a Maristela não é inteligente, mal resolvida dentro dela. E às vezes essas pessoas, às vezes, alçar cargos altos, até políticos, e chegam às vezes a obesidade mórbidas, né? Porque está mal resolvida dentro dela, né? Essas pessoas que chegam no excesso de obesidade é que guardam muito rancor, muito ódio dentro delas. Essa pessoa que eu estou dizendo, a gente sempre ia para a escola, para conservatório de música, aprender piano, balé, seja o que for que a gente fosse juntas, às vezes a gente ia até a pé para fazer caminhada e ficar mais esbelta. Eu lembro que a gente atravessava em Piracicaba a ponte, uma ponte enorme, né, que passa um rio, né, que acho que muita gente conhece, sabe disso. E era bem longe, né? E essa pessoa acabou ganhando uma bolsa para ir para a Alemanha, ficar um ano lá para fazer se especializar mais na questão da música, o piano, e ganhou do conservatório. E aquela coisa de criança, eram umas duas crianças novinhas, eu vou indo, mas você vai esperar eu voltar da Alemanha, né? Se você não vai poder se casar, porque eu sempre era muito arteira, namorava muito, ela não namorava, eu namorava muito, né? Se relacionava muito, gostava muito de viver com intensidade, né? Então você não vai casar antes de eu voltar. E a gente fala, tá bom, porque eu achava assim, hoje eu tô aqui, amanhã eu tô ali, depois eu tô ali com aquele outro, quer dizer, nem vai acontecer. E acabou acontecendo, né? Da pessoa falar, não, nós vamos se casar, eu vou esperar nada, que é isso, né? E realmente, um trato de criança, né? Infantilidade. Mas eu levei o convite para os pais dela, né? Até hoje, a menina se nega de falar comigo, né? E até tinha freiras no meio, foram falar com ela, tudo. Não, meu ódio é eterno, né? E ela chegou em obesidade mórbida, pertinho da morte. A questão financeira deu a possibilidade dela fazer a cirurgia bariátrica. Assim mesmo, tá difícil. Porque a pessoa vai guardando muito ódio, rancor, de infantilidades, titicas, né? Tudo na vida é titica, principalmente isso, né?
Então, é complicado você não conseguir cronologicamente, assim, cronologicamente você amadurece, né, sua idade está lá, 20, 30, 40, 50, 60, mas o emocional não acompanhar, né? E esse casal que eu fui assim atender, né, que eles não sabiam dirigir, precisavam ir na casa, com o tempo que ele foi pegando, assim, nas sessões que ele foi pegando, assim, confiança comigo, ele se entregou nas regressões, e era que a maior facilidade por ser paranormal, ele foi vivenciando toda a dor desde nenê, sendo a bonequinha do próprio pai. O pai mantinha relações sexuais com ele desde bebê, né? Quando era menorzinho, o bebezinho com o dedo, depois com 2 dedos, e depois foi penetrando esse menininho, já com 4, 5, 6 anos. E ó, se você contar para sua mãe, eu mato ela e depois você, né? E como não se tem uma boa relação, né? Já tem aquela condição financeira difícil. Ele desempregado, sempre desempregado. E a mulher trabalhando, né? A mulher trabalhava de empregada doméstica diariamente, né? Mensalista, e tinha que chegar em casa ainda fazer comida, limpar a casa, porque ele é narcisista. Ele é o bom, né? Ele já tinha olhado a criança, né? Ele já tinha, né? Molestado a criança o dia inteiro, né? E então a parafilia aí do narcisista, né? Fantasias sexuais com criança do mesmo sexo, né? Pederastia, né? Muito prejudicou ele, né? Quem me procurou foi a esposa dele, que me conhecia desde a infância, e porque pegou ele várias vezes no computador, procurando sites de relações com criança, né? Às vezes realmente é uma judiação, porque imagine a vida dessa pessoa como foi, né? Se você olhar só aqui essa existência, você fica realmente com dó. Quando você começa a fazer regressões, você vai ver que houve coisas muito violentas em existências passadas que ele tem. Ele tem, não, ele aceitou passar por isso para limpar um pouco o coração dele, né? Então, isso é a pederastia, né? Sexo com pessoas, às vezes, da mesma família ou do mesmo sexo, né? Que é a pedofilia. E são tudo preferências sexuais que se desviam da norma, né? E então, assim, já trabalhei no hospital psiquiátrico aqui de Americana, então isso aí seria o diagnóstico que a gente dá, é o transtorno parafílico DSM-5, né? Quando causa prejuízo psíquico e sofrimento no outro, né? Então, tem vários grupos, eu vou dar uma pincelada muito rápida para não incompridar tanto o vídeo, porque é muito vasto, né? Esse problema da parafilia, né? Então, tem o grupo de personificação do outro. Então, é, é o travesti, né? Ele gosta de vestir com roupas do sexo oposto, né? Geralmente mais é o homem que ele sente prazer em vestir roupas de mulheres, se apresentar, às vezes ele canta, se apresentar em alguma casa de show vestido de mulher, né? Então é o grupo da personificação, né? É uma parafilia e que não deixa dele ser um narcísico, né? Uma forma assim de fetichismo, né? Vestir com roupas do sexo oposto, né? Vamos pincelar meio rápido. Aí vem o grupo visual, né? O voyeurismo, né? Uma desordem sexual, né?
Então a pessoa tem prazer em observar uma pessoa no ato e se despir ou realizando atos sexuais. Então, às vezes o cara lá, se ele mora numa casa germinada, ele faz até um buraco para ver o casal lá fazendo sexo, ele sente prazer naquilo, né? E ele sente prazer de ver uma pessoa se despindo, né? É perigoso ter um vizinho desse, né? E tem o grupo morte, aqui a gente vai se divertir um pouquinho agora, o grupo morte, que é satisfação sexuais por cadáveres. Nossa, Maristela, por cadáveres, corretamente. Isso mesmo, né? Então, são pessoas, assim, fúnebres, ou situações que podem levar à morte, à necrofilia, né? Então, às vezes a pessoa, assim, gosta de transar com uma pessoa judiando, levando ela, às vezes, até a morte, tanto que ela judiou, né? Ou transar mesmo com pessoas mortas, né? Você sabe que eu sempre ouvi essa história desde criança, essa piada desde criança, que é uma brincadeira, mas que tem muito a ver, né? Se é verdade ou não, vamos perguntar para o historiador lá, Leandro Carnal, porque às vezes nas pesquisas eu nunca achei, né? Mas sempre ouvi falar, né? Na brincadeira eu sempre ouvi falar, né? Que Cleópatra era muito assim poderosa, né? Dominava várias línguas e reinou muito bem, né? Mas por pouco tempo morreu nova. Uns falam que ela injetou o veneno da cobra, outros falam que não, que deram veneno para ela morrer. Mas enquanto governou com muito poder, né? E era muito desejada por homens e teve que manter relações sexuais, tipo assim, na marra, com o pai, com o irmão, porque era uma questão assim de manter a questão sanguínea do poder, né? E dizem assim que ela teve, a história diz mesmo que ela teve vários amantes, né? E era muito linda, né? Da cabeça aos pés. Então, que quando ela morreu, né? Isso aí não tá na história, tá? Eu não encontrei lugar nenhum, mas desde criança eu ouço na brincadeira isso, que quando ela morreu, faziam filas de homens para pagar caríssimo para transar com ela após a morte, né? Para transar com o cadáver dela, né? Então, quando a gente era criança, eu ouvia muito disso, falava assim, que os homens falavam assim, que aqueles que tinham pavor daquilo, falavam, nossa, como é que você pode pagar essa grana para transar com um cadáver, né? Ele fala, mas, ó, em casa eu também tenho uma, e é feia, né? Horrorosa, pelo menos essa é bonita, né? É até engraçado se for ver, e tem até lógica, né? Mas é bem isso que muitos homens às vezes enxergam mesmo, né? Eu conheço assim, em tratamentos assim, nessas instituições que eu trabalhei, homens que largaram assim a esposa aparentemente bonita, elegante, para ir embora ali com a faxineira, com 5 filhos drogados. Mas a faxineira dava o que ele queria, né? Então, é engraçado, mas, né? Explica muito bem explicadinho, mas tem realmente pessoas que têm prazer de transar com cadáveres ou judiar tanto da pessoa que a intenção às vezes não é nem chegar na morte, mas ele também não se importa e às vezes chega na morte, por isso que a gente encontra muitas pessoas esquartejadas por aí, violentadas, porque o cara, ele sente prazer de judiando muito da mulher durante o ato sexual, né? Então é o grupo esse da morte, né? Prazer com pessoas fúnebres, né? E é a necrofilia. E então, aí vem o grupo da dor, né? Sente satisfação em sentir ou provocar dor no parceiro, né? Todo mundo acho que já viu pelo menos nos filmes, né? Que aqueles homens muito ricos que tem os quartos assim forrados, né? De instrumentos para praticar a dor, a humilhação, né? A dominação na parceira, né? Então, sente satisfação em sentir ou provocar dor no parceiro.
né? Então, se ele é masoquista, né, ele busca o sofrimento, ele quer que a parceira provoque o sofrimento nele, né? Tem gente que gosta até assim, sabe, queimar a vela e aquela cera quente cair em cima do corpo. Tem muitas mulheres que gostam disso, e homens também, né? É o masoquismo. Tem o sadismo, que é o sofrimento em outrem. Então, ele gosta de provocar o sofrimento na parceira ou no parceiro. E o sadomasoquista, ele gosta de provocar o sofrimento e também que a parceira provoque o sofrimento dele, né? Isso aí é ambos, né? E aí vem um grupo olfativo, né? Que chamamos de misofilia. É a atração pela sujeira. Tem pessoas, parceiros que gostam de às vezes transar mesmo com a parceira suja, né? Ou com excrementos e se esfregar em roupas sujas, às vezes gosta de ficar esfregando lá na calcinha da mulher suja, ou a mulher na cueca do homem, né, que está suja, né? É o grupo olfativo, a misofilia, né? Você vai vendo como a gente vai entendendo os transtornos, né? E tem o grupo, já falei ali no início, que é dos animais, que a pessoa tem satisfação em transar com animais. Tem mulheres que transam até com cavalo, cachorros, né? E tem a formicofolia, né? Que tem pessoas que têm, já atendi gente assim, que sente excitação por pequenos animais, né? Rãs, formigas, insetos, lagartos, e gosta de levar picadas, né? Ela vai em certos lugares que ela vai sentir muita picada de insetos, né? Aquilo é prazeroso. E ou ver assim as formiguinhas caminhando, né? Aqui não, mas lá no grupo da dor também entra a questão daquelas pessoas que sentam na maca para tatuar o corpo inteiro. Porque não é bem a tatuagem, é o prazer da dor que está valendo naquela hora, né? São pessoas narcisistas, né? Que têm a parafilia, né? E tem os grupos assim cronológicos, que é cromofilia. O que é isso, né? Idades assim distintas, né? A idade minha é 61 e eu senti prazer por uma criança de 8 anos. Cronologicamente é discordante. Mas na minha infantilidade mental, eu tenho 6 também. Então eu vou sentir prazer de transar com aquela criança de 6 anos. Né? Acontece muito disso. Né? Muito disso. Né? E vem o grupo interpessoal, né? Satisfação, assim, com o exibicionismo. Então, o cara fica fotografando ele pelado, né? Fica passando lá na mensagem da companheira, ele pelado, às vezes com a perna aberta, esticando o pênis, né? Esticando o saco, né? E esticando os genitais, né? Ou exibicionismo no metrô, às vezes ele coloca o pênis para fora, em pleno metrô, em pleno ônibus, né? Já vi isso muito em rodoviárias, né? Também, quando eu era mais nova, eu andava muito de ônibus, via isso muito em rodoviárias, né? Às vezes eu estava com fleiras, as freiras ficavam ali olhando, né? Eu sentia maior repulsão por aquilo, porque a gente não tem nada a ver com aquilo, né? Assim, quando eu trabalhei diariamente no Ceará, no hospital psiquiátrico, quando a gente fazia um grupo no quarto maior, né, num quarto maior que tinha, fazer um grupo de pessoas para a gente aplicar exercícios ou brincadeiras para ver crescimento e descontrair. A maioria, né, fazia o círculo com a própria cama, participava, né, tinha ali até farmacêuticos, tinha pessoas de todas as etnias ali, todas as formações também, mas tinham os mais psicotizados, né? Ele não tem um lugar para se masturbar. Então ele encostava 2 camas, colocava o pênis para baixo e se masturbava, né? E você, Maristela? Mas eu nem me importava,
né? A gente sabia ali que aquilo estava acontecendo, mas aquilo não tem importância para a gente, não representa nada, porque a gente não tem ligação nenhuma com aquilo, né? Às vezes entrava o diretor do hospital, junto com secretária, junto com pessoas que mandam ali, o diretor espiritual, e diziam: como você lida com isso? Bem, claro que sim, isso não fala comigo, tem nada a ver, é um coitado, ele não tem um lugar específico para fazer isso, não deixe ele fazer, né? E isso acontece com qualquer pessoa, pessoa simples, claro que não. Conheço médicos que fazem isso, né? Que mandam fotos para a parceira, né? No exibicionismo, esticando o pênis, esticando o saco, abrindo a perna, sem ter prazer, né? Do exibicionismo, né? E, 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 e tem uns que sentem prazer na troca ali das posições. Ele querer ser a mulher na cama e querer que ela seja o homem dele, né? E tem o grupo geriátrico, né? Gerontofilia, que é o homem que tem prazer, o homem novinho tem prazer de transar lá com a coroona. Mas não é porque a coroona é bonita, é conservada. A coroona é acabada, mas ele sente prazer naquilo, né? Ou vice-versa. E aqui tem o grupo de roubo, né? Que é a cleptofilia, que muita gente também aqui já deve ter ouvido falar da cleptofilia, que é satisfação pela vitimização, né? A pessoa sente assim impotente perante o outro, né? Então, uma sensação de impotência, né? Por que ocorre isso, né? Quando eu trabalhava numa instituição com portadores de câncer também, uma funcionária, ela foi indicada para fazer terapia ali comigo, e de preferência até a regressão também, porque ela tinha esse problema, né? Que ela entra no grupo do roubo, né? Ela não roubava porque ela era ladrona, porque ela era ladra, ou ela não furtava porque ela era ladra, né? Porque tinha ali um bloqueio, né? Então, o que a gente conversou ali, que o avô manipulava ela na frente do filho. Olha, filho, olha como lida com as mulheres, né? Deixava a menina novinha, nua, e manipulando a menina para o filho ver, né? Então, o que ela sentia ali? Humilhação, sensação de impotência, exposição, perigo, né? E ela passou a sentir prazer, então, em roubar, né? Roubar no sentido de furtar, sem prejudicar ninguém, né? Então, ela começou a furtar o dinheiro da instituição, né? Então, não era intencional, mas era um prazer que ela não tinha controle. E quando ela achou a causa, isso passou. Hoje ela está casada, tem filhos, muito linda, né? Então, isso acontece muito com mulheres ricas, madames também, que sentem prazer em furtar o garfo, os talheres do restaurante, e às vezes são talheres comuns, mas é o prazer ali, a excitação é a mesma, né? E porque foram todas pessoas manipuladas na infância, muitas delas tentaram assim apagar da mente, né, de tanta dor. Né? Então elas não sabem nem de onde vem essa origem. Se não fizer uma boa terapia, não acha, né? Então, preste bem atenção à pessoa à sua frente, né? Se o lixo que está sendo jogado em você é seu ou é do outro, né? E não seja nunca bonzinho demais ou boazinha demais, porque o bonzinho demais também enlouquece, né? De tanto você ser muito bonzinho com o paciente, você ser muito bonzinho às vezes com o vizinho que extrapola todos os limites, ou ser bonzinho demais com o companheiro, para ir levando essa merda, que essa coisa horrorosa que é esse casamento, né? Não.
né? Identifique, esse lixo não é meu. Você pode continuar esse relacionamento levando um bom humor. Toda vez que ele aprontar uma para você, você ri muito na cara dele, nas costas, do lado, e entender que tudo é titica, que vai passar e que você não se importa. Mas se você não tem estrutura para isso, cai fora. O lixo não é seu, né? Aprenda a se respeitar, né? Acorda-te, né? O amor não é mendigo, né? E antes de terminar aqui, eu gostaria também de colocar sobre o grupo assexuado, que é o que está passando agora na novela das 9. Tem dois tipos, né? O assexuado é aquele que ainda é romântico, que gosta do beijo, do abraço, do romance, mas não sente atração pelo sexo em si. E tem o outro lado que é mais rígido, que ele não sente atração nem pelo relacionamento romântico, né? E é claro também que são traumas violentos, né? Mas a novela já está sendo muito produtiva de mostrar, né? Esse tipo de, de problema, de parafilia, né? E E existe o grupo ainda demissexual, que tem muita gente assim famosa que fazem parte desse grupo, que embora sejam bonitas, extremamente sensuais, são muito difíceis de querer realmente fazer sexo. Não que ela não seja sem atração, mas ela precisa antes admirar, gostar, né? Saber bem quem é a pessoa, para depois então fazer sexo com a pessoa, né? Então, entenda, né, que o amor não é mendigo. Respeite-se e preste atenção quando alguém está abusando de alguma forma, né, de você, né? Respeite-se, diga, esse lixo não é meu, né? E antes de terminar aqui também lembra assim que tem uma história real na Índia, onde um casal se achou assim apto para ser iniciado e foram lá se iniciar. E quando chegou lá, o, o guru, o monge, falou: Não, você não está pronto, falou pro esposo, né, pro homem. Você não está pronto. Ela vai iniciar agora. Você não está pronto. E se você quer ser iniciado, você vai fazer algumas coisas que eu vou indicar para você. Depois você pode até ser iniciado. E ele disse, pois não. Então ele falou, você vai limpar todos os banheiros aqui do convento, né? E na Índia são buracos, os banheiros são buracos. E ele começou a lavar, limpar, eram vários andares. E conforme ele limpava, ele ia jogar no lixo de volta nesse homem, né? E ele pegava, juntava de novo e colocava no canto. Até que uma hora ele enfesou, ele falou: chega, chega, esse lixo não é meu. E o monge falou: agora você está pronto. Quando nós entendemos que nós temos obrigação de ter limites, aqui você não chega. Aqui não. Aqui você não chega, esse lixo não é meu. Gratidão, amor sempre.